Estamos aqui na expectativa porque tem definição hoje, mais tarde, para a nova taxa básica de juros do Brasil. A previsão hoje dessa é vez... Hoje é terça, né? Hoje é terça. Hoje começa isso e amanhã sai no começo da noite, na verdade, né, gente? Previsão é de que o Copom mantenha a Selic em 10,5%, interrompendo assim uma série de 7 cortes. Agora há pouquinho, o presidente Lula falou sobre o assunto e voltou a criticar o Banco Central. Ele deu uma entrevista à Rádio CBN e afirmou que o Banco Central é a coisa desajustada no país. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Voltou com um discurso, né? Pondo uma pilha em cima do Banco Central, né? Falar bem claramente aqui, sentindo o cheiro de queimado na própria política econômica e escolhendo um bode expiatório. Aí a gente pode acionar a Juliana para comentar, mas o que eu vejo no momento em que as coisas começam a dar errado, o presidente que havia cessado as suas críticas ao Banco Central volta a atacar fortemente Roberto Campos Neto. E aí, Ju, como é que a gente interpreta as palavras de Lula? Como dizer que Roberto Campos Neto também dá motivo, né? Bom dia para vocês. Mas que dá também, pra gente não dizer que tem um lado certo e um lado errado, não é isso, Ju? A gente tá com a inflação de 13,5% ao ano. O que justifica uma taxa de juros tão alta, a possibilidade de os juros não se mexerem nessa reunião? Pois é, por isso que é importante a gente separar essas críticas que o presidente Lula fez agora, né? Vamos separar um pouco em caixinhas ali, né? O que de fato faz sentido e o que, obviamente, faz parte do discurso político, né? Primeiro, bom dia para vocês, bom dia para o nosso ouvinte. O presidente Lula, quando ele fala aqui que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele não demonstra capacidade de autonomia, que tem lado político, ele tem um fundo de razão. Recentemente, o presidente do Banco Central, ele aceitou um convite para participar de um jantar organizado pelo governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em homenagem a ele. O governador falou que era um jantar entre amigos, que o Campos Neto e ele eram amigos, que não tinha nada a ver politicamente, mas é óbvio que, a partir dali, ele deu um passo em direção a toda uma especulação de que, numa possível candidatura de Tarcísio à presidência da República, o Campos Neto poderia ser ministro da Fazenda, ou até entrar para o governo de São Paulo, caso Tarcísio continue aqui disputando a continuidade no governo de São Paulo. Lembrando também que Roberto Campos Neto, ele é constantemente questionado pelo fato de que nas eleições anteriores, agora presidenciais, ele foi votar com a camisa do Brasil. Lembra? A gente falou muito disso aqui. Então, o que eu acho importante a gente colocar dentro dessa caixinha? O presidente do Banco Central, de fato, tem um comportamento errático. O presidente do Banco Central, em qualquer lugar do mundo, ele é um ser mais transparente possível. Ele é uma pessoa que é discreta, um presidente do Banco Central, ele dá pouca entrevista, ele, inclusive, até para falar a mesma coisa, ele pensa muito bem antes de falar. Porque a mesma coisa falada uma vez, 2 vezes ou 3 vezes é interpretada como um movimento que ele tenta enfatizar, por exemplo. Então, se ele fala uma vez, a inflação está sob controle. No dia seguinte, ele vai e fala de novo, olha, a inflação está sob controle. No terceiro dia, ele fala, olha, a inflação está sob controle. Bom, por que ele está falando tanto que a inflação está sob controle? Será que ele está vendo algum problema? Né? Então, tem essa questão. O presidente do Banco Central, ele tem que falar o mínimo possível, porque ele mexe muito com o mercado, mexe com a economia. Então, ele é uma pessoa que se movimenta demais, né? E se movimenta politicamente. Isso é muito ruim e é um desserviço ao avanço da primeiro Banco Central autônomo
na presidência do Roberto Campos Neto, né? Agora, separando na outra caixinha, que é o fato de que o presidente fala que a única coisa que está desajustada no Brasil é o comportamento do Banco Central. Bom, aí, obviamente, todo mundo sabe que há um exagero nisso, porque tem muita coisa desajustada. Na economia, a gente sabe que o governo está gastando muito mais do que se comprometeu. A grande questão é essa. A gente já sabia, muita gente tem me perguntado, a gente já sabia que o governo Lula não era um governo que ia fazer um superajuste fiscal. Todo mundo já sabia, é verdade. Mas o que eles estão fazendo na prática é um gasto muito acima já do que foi prometido, que já não era a situação ideal. Vou dar um exemplo para vocês. No gasto previdenciário, por exemplo, o governo fala que vai gastar X e todos os especialistas me falam que ele vai gastar tipo o dobro do que está sendo previsto. Então, o gasto está sendo muito acima do que eles estavam prometendo. O que isso vai acontecer na prática? Vai faltar dinheiro no final do ano. Eles estão empurrando com a barriga, e a questão é que você começa a gastar demais em algumas rubricas que está claramente estourando o orçamento, vai ter que cortar em outras coisas. Vai cortar onde? Vai cortar em transporte? Está gastando mais com previdência? Vai cortar onde? Em cultura? É isso, vai ter que cortar em algum outro lugar. E isso é grave, porque eles estão prometendo o tempo todo que em algum momento eles vão equilibrar as contas públicas, e os números mostram que eles não vão equilibrar nunca. Então, isso tem a ver com credibilidade. A credibilidade se reflete no aumento do dólar, a nossa moeda perde valor. Isso dificulta a queda da inflação e a queda dos juros. Então, o governo tem sim responsabilidade com a dificuldade de baixar juro nesse momento. É verdade que todo governo sempre pega o Banco Central como bode expiatório, né? Faz parte da política. Então, faz parte também dessa retórica dizer que o presidente do Banco Central não pensa no país. E, por último, a gente falava ontem aqui das questões técnicas aqui do Banco Central decidir manter a taxa de juros, que é o que se espera na reunião que começa hoje. Quando o presidente Lula fala assim, tem que pensar nos investimentos, né? O presidente do Banco Central tem que pensar no desenvolvimento do país e tal. É verdade que, quando ele fala que investimento é bom para o país, mas investimento é gasto, é um bom gasto, é verdade, mas é gasto. Então, para ele fazer um bom investimento, o que é o que se espera, né, que ele faça um bom investimento em infraestrutura, sei lá, estradas, portos, enfim, faça um bom investimento que se reverta em crescimento econômico, ele precisa abrir mão de outros gastos que não são investimentos, que não são bons gastos, né? Então, assim, você tem uma dificuldade de fato estrutural para poder puxar esse juros, essa inflação para baixo. Então, é uma retórica que é importante a gente separar, né, nessas caixinhas. De fato, Campos Neto dá motivo para o presidente Lula fazer esse discurso, porque ele não tem se comportado como um presidente do Banco Central se espera que se comporte, e, por outro lado, o presidente Lula também fala que só tem isso desajustado quando o governo está gastando muito mais do que deveria estar gastando. Aproveitou. A gente exibiu só esse trecho, Ju, mas em outros momentos também da entrevista, o presidente Lula cita o Campos Neto e a relação com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele diz a quem esse rapaz está submetido, como ele vai a uma festa em São Paulo quase assumindo a candidatura de um cargo, e aí em relação a uma possível oferta de cargo de ministro da Fazenda em 2026, caso Tarcísio, entendeu? Uma coisa que tá distante, mas que é uma negociação que já existe, uma relação que está bem aparente, né? Então, o presidente da República aproveita essa movimentação política do presidente do Banco Central para tentar conduzir as discussões, né, para um ponto que é esse, justamente, o desentendimento com o Banco Central e não esse limite dos gastos, né, Ju? E tem uma questão que a gente falava aqui ontem também, que é o fato de que o Roberto Campos Neto, ele acabou tomando uma decisão na última reunião do Banco Central que provocou também, nesse momento, uma dificuldade maior de cortar juros. Por quê? Ele fazia um discurso
até então, até um pouco antes da última decisão dos juros, que ele votou por um corte de juro menor, né, de 0,25 ponto percentual. E os diretores que foram indicados pelo governo Lula votaram por um corte maior, de 0,5 ponto. E aí o mercado, enfim, reagiu super mal, falando, bom, tem uma divisão ali dentro. Só que quando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudou de opinião, ele não avisou também aos outros diretores, né? O que eu tenho ouvido muito, inclusive, enfim, de analistas ali do próprio mercado financeiro, é que ele estava no Fundo Monetário Internacional, em Washington, um belo dia, ele chegou e fez um discurso falando, olha, a gente estava cortando o juro em 0,5 ponto percentual e agora parece que não vai dar mais para cortar 0,5 ponto, não me comprometo mais a cortar nesse ritmo. É verdade que a situação internacional estava mais difícil, né? Estados Unidos estava mantendo o juro alto, a situação lá estava complicada, só que vamos combinar que o nosso juro está em 10,5%, que é essa discussão, inclusive técnica. Será que não dava para cortar o juro hoje, nessa decisão que começa hoje e termina amanhã mais um pouquinho? Tecnicamente, muita gente me fala que sim, e que o fato do presidente do Banco Central ter feito esse discurso ali, não dá mais para cortar tanto juro, acabou, os outros diretores do Banco Central falaram, bom, mas você combinou com a gente? A sensação foi que ele tomou essa decisão sem fazer uma comunicação interna, que é o que normalmente se faz, né? Você tenta evitar ruídos. É claro que todo mundo pode ter sua opinião ali dentro do Banco Central, mas o que o Banco Central sempre costuma fazer é, primeiro, entre si, né, fazer ali uma discussão, mas na hora de comunicar para a sociedade, ter uma comunicação única, justamente para evitar esses ruídos. Então, também para mostrar para vocês que, dentro dessa própria discussão técnica, também você tem uma discussão se o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não está agindo de maneira incorreta, né? Porque ele acabou gerando um sentimento de insegurança no mercado e hoje, talvez, que é o que se fala, o juro tenha que ser mantido em 10,5%, não porque não tem espaço para cortar um pouco aí para 10,25%, por exemplo, mas porque todos os diretores agora talvez tenham que demonstrar que eles, diretores do Banco Central indicados pelo governo Lula, eles não são lenientes com a inflação. Olha que loucura, eles vão, não, vamos ser durão, vamos manter o juro alto, porque a gente precisa provar que a gente tem responsabilidade com a inflação, sim, porque o Banco Central, o presidente do Banco Central deixou eles numa situação difícil, né? Olha só, a gente está aqui sendo responsável e aquela galera lá indicada pelo Lula está querendo cortar muito o juro, quando tinha espaço para cortar um pouco mais o juro. Então, vocês veem que o negócio é complexo, né? E que o presidente do Banco Central tem dado motivos, inclusive, para uma discussão técnica, se ele, de fato, está agindo da melhor maneira possível.